Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui inaugurando esse canal e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é o sono. A gente vai falar um pouquinho sobre os ciclos circadianos, os estágios do sono e o que a gente também pode fazer para melhorar a higiene do sono e para ter uma qualidade de sono melhor. Vamos começar falando sobre os ciclos circadianos. O que é isso? Ciclo circadiano é como se fosse um relógio biológico. Ele é bem importante porque ele vai regular o sono, mas também temperatura corporal e liberação de hormônios. A palavra circadiano significa cerca de um dia, vem do latim. E basicamente, o ciclo circadiano ele se renova a cada 24 horas, é o período de duração dele. E ele repete esse ciclo de 24 horas diariamente. Essa renovação, né, esse ciclo que se repete, ele acontece a partir de pistas de claro e escuro. Então, a luz, ela vai ser bem importante para a regulação desse ciclo. Ou seja, eles são influenciados pela claridade e pela escuridão. E aí a gente tem uma questão agora na atualidade que é a energia elétrica, né? Um tempo atrás não tínhamos isso, mas a energia elétrica ela traz muito mais quantidade de luz pra gente. E, inclusive, se a gente fosse pensar numa vida na natureza, a gente não teria luz durante a noite, né? Como nós temos hoje em dia, que é uma coisa muito fácil. Então, só a título de comparação, para a gente entender um pouquinho. Uma lua cheia, ela vai ter mais ou menos de 0,1 a 0,3 lux. Lux é a medida da luz. Enquanto que uma vela, por exemplo, a 1 metro de distância, ela vai ter cerca de 1 lux. E aí, numa rua urbana clássica, assim, padrão, né? A gente vai ter aí uma média de 5 a 15 lux. E uma sala de casa, sabe? De 100 a 300 lux. Então, olha só. Antes a gente tem ali numa vida que não tem energia elétrica, né, com a luz da lua e da vela, e essa variação aí nós temos de 0,1 a 1 lux. E aí hoje a quantidade de luz que a gente recebe é mais ou menos de 15, né, numa rua e de 100 a 300 numa sala de casa. Então, a gente vai ter essas alterações, a gente vai ter essa influência da luz e que pode e provavelmente está influenciando no nosso ciclo circadiano. Então, a quantidade de luz que nós recebemos hoje, ela é muito maior do que as pessoas recebiam antigamente. E isso vai impactar diretamente no ciclo circadiano, justamente por conta dessas pistas de claro e de escuro. E agora vamos dar uma pausa um pouquinho no ciclo circadiano, daqui a pouco a gente volta nesse assunto, mas para falar sobre os estágios do sono. O sono, ele tem 4 estágios principais. O primeiro, né, a primeira fase, é a fase de transição entre o estado de vigília, que é esse quando nós estamos acordados, para um estado de sono leve. O estágio 2 vai ser esse sono leve e é o momento também onde a temperatura do corpo e os batimentos cardíacos eles começam a diminuir. E aí tem o estágio 3 que é o sono profundo. E esse estágio ele é muito importante para a regeneração física e também da memória. É nesse estágio que o nosso cérebro vai passar por um tipo de lavagem a partir do líquido cefalorraquidiano. Por último, nós temos o sono REM. A palavra REM é a sigla para movimento rápido dos olhos. Esse é o estágio onde a gente sonha, e esse também é um estágio bem importante para o processamento emocional. É nesse estágio que o nosso corpo começa a se preparar para despertar. Então, é o momento que, por exemplo, o nosso batimento cardíaco ele começa a aumentar novamente. Esses 4 estágios, eles formam o ciclo do sono. O ciclo do sono com esses 4 estágios, numa noite típica, ele vai se repetir 4 a 6 vezes. E aí, voltando a falar sobre os ciclos circadianos, algumas pesquisas elas vão trazer que a interrupção desses ciclos ela vai influenciar na saúde mental. Essa interrupção ela está associada a transtornos de humor, como por exemplo a depressão e também a ansiedade. Em indivíduos predispostos, a interrupção desse ciclo pode agravar
ou desencadear algum transtorno psiquiátrico. Da mesma forma, o ciclo do sono adequado vai diminuir os sintomas desses transtornos. Ok, Dani, já entendi, mas agora o que que eu posso fazer para melhorar o meu sono? Vamos entrar agora em passos práticos para a gente poder ter uma boa higiene de sono. Higiene de sono basicamente é hábitos que vão melhorar a qualidade do sono. E é bom a gente lembrar que não é só quantidade que é importante, mas também a qualidade. É por isso que a gente está aqui falando sobre ciclo circadiano, sobre rotina de sono, os estágios do sono, porque todos eles são importantes e vão auxiliar o funcionamento do nosso corpo de forma adequada. E o primeiro passo da nossa higiene de sono é se expor à luz natural. A gente já entendeu que o nosso ciclo circadiano precisa de pistas de claro e de escuro. A qualidade do sono, ela não começa quando você vai dormir, ela começa quando você acorda. E é muito importante se expor à luz natural. Não necessariamente é banho de sol. Você pode aproveitar para tomar um banho de sol para ter vitamina D, mas não precisa ser banho de sol. Precisa se expor à luz natural, sem janela, sem vidro. Luz natural, ok? E aí você pode adaptar. Eu sei que a nossa rotina é corrida, mas talvez tomar o seu café na varandinha que você tem, tomar café da manhã, fazer a sua leitura matinal, enfim, o hábito que você tem de manhã, tenta adaptar alguma coisa para você conseguir se expor à luz natural. Não pode ter janela novamente, ok? Tem que ser realmente luz natural. Por que isso? Porque isso vai dizer ao nosso cérebro como se fosse uma mensagem de que, olha, é dia. E isso é uma pista de claro, né? De luz mesmo para o nosso cérebro, para ele poder entender que nós estamos durante o dia, que não é o momento de dormir. O ideal é que a gente tenha essa exposição por uns 30 minutos, mas faça como você conseguir, o máximo que você puder. Um pouquinho é melhor do que nada. Então, se esforce, tente adaptar mesmo a sua rotina para você conseguir se expor a essa luz natural durante o dia, logo pela manhã, ok? Segundo passo, fazer cochilos de até 30 minutos durante o dia. A gente não quer confundir o nosso cérebro durante o dia. Então, quando a gente faz cochilos de até 30 minutos, a gente fica mais assegurado que nós não vamos entrar num sono profundo, que é o estágio 3 do nosso ciclo do sono. E isso não vai dizer ao nosso cérebro, não vai dar uma mensagem errada para ele que é o momento de dormir, que é noite. Isso não vai confundir ele. Então, se a gente consegue ter cochilos durante o dia de até 30 minutos, a gente consegue garantir isso. Terceiro passo, evite consumir estimulante depois das 15 horas, como cafés, energéticos, né? Por exemplo, a cafeína, ela leva até 6 horas para sair do nosso organismo. Então, isso vai interferir no teu sono. Então, tenta aí se organizar também na sua rotina para que você não consuma estimulantes depois das 15 horas. Quarto passo, contemple o pôr do sol. Essa é uma outra pista que nós vamos dar para o nosso cérebro de que está chegando o momento de dormir. Então a gente vai dando, tá vendo que a gente, durante a nossa rotina, nosso dia, nós vamos dando pistas para ele. Eu sei, novamente, que a gente tem uma rotina hoje muito enlouquecida mesmo, né? E às vezes acontece, a gente tá num lugar, quando sai de lá, não é um susto que a gente leva, sai, já tá tudo escuro. A gente nem viu essa transição. Então, o que a gente quer fazer quando contempla o pôr do sol é justamente fazer essa transição para o nosso cérebro, ok? Quinto passo: não use a cama para estudar, para trabalhar, para assistir TV. A ideia é que o nosso cérebro também entenda que a cama é lugar de dormir, que faça essa associação. Que assim, quando a gente for deitar, vai ser para dormir. E a gente vai pegar mais rápido no sono e mais fácil. Sexto passo: diminua as luzes da casa quando chegar a noite. A ideia é que fique o mais próximo de uma iluminação de fogueira. Também nessa mesma ideia de dar pistas para o nosso cérebro, né? Então, de escurecer, de deixar essas luzes mais fracas, também mais amareladas, esse seria o ideal. Isso vai induzindo também a gente a ter sono, né? A ir para a cama e a dormir. Então, isso auxilia muito, principalmente nessa regulação, tanto do ciclo circadiano, como também do sono, consequentemente. O último passo que eu trouxe aqui é ter horários regulares para dormir e para acordar.
O nosso cérebro, ele precisa de rotina. E por isso que é importante a gente ter uma rotina de horário que vai dormir e de horário que vai acordar. Isso ajuda muito também na qualidade e na higiene do sono. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Eu trouxe os principais pontos, aquilo que eu acho mais importante, né, uma forma resumida sobre o ciclo circadiano, sobre os estágios do sono e sobre higiene do sono. Eu espero que isso te ajude de alguma forma, que você consiga colocar pelo menos alguns desses passos que nós conversamos aqui em dia. Eu tenho certeza que isso vai te auxiliar muito, vai ajudar muito na sua qualidade do sono. Se você teve alguma dúvida, se quiser me contar alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like e também de compartilhar isso com quem você acha que é importante e que precisa ouvir sobre sono, tá bom? Ativa o sininho também para acompanhar os próximos conteúdos. Esse é o primeiro, mas tem muitos vindo por aí. Tchau, tchau e um beijo. Até o próximo vídeo.